Atos, capítulo 21, capítulo 22, nos diz: depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte, fomos para Rhodes e dali até Pátara. Encontrando o navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar a sua carga. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com as suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade e ali na praia, nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de Tiro e aportamos em Ptolomaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Eu estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus Cristo. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamos-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Manasson, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. A chegada de Paulo a Jerusalém, versículo 17. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: veja, irmão, quantos milhares de judeus creram e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem-se os seus filhos e nem vivam de acordo com os nossos costumes. O que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que nós vamos te falar. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais da purificação e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhe escrevemos as nossas decisões de que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo então tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: israelitas, ajudem-nos! Este homem que ensina todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto o Efésio Trofimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, prendeu e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito.
Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido, por causa do tumulto. O comandante ordenou então que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele! Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: eu posso dizer algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não é você o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Sicília. Permite-me falar ao povo. Então, tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. Capítulo 22. Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que ele falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: sou judeu, nascido em Tarso, da Sicília, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens quanto mulheres e lançando na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio? Deles cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneira para serem punidas. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: que devo fazer, Senhor? E disse o Senhor: levanta-se, entre Damasco, onde lhe será dito o que deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. E naquele mesmo instante eu pude ver. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. E agora, que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. E eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando da roupa dos que matavam. Então o Senhor me disse: vá, eu enviarei para longe aos gentios. A multidão ouviu Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram: tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Estando eles gritando, tiraram suas capas e lançaram poeira para o ar. E o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarraram a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante: o que vais fazer? Este homem é cidadão romano? E o comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: sim, eu sou. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania? E respondeu Paulo: eu a tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-o e ordenou que se reunisse o chefe dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou a eles. Amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Uma leitura longa, mas a leitura de Atos, ela é extremamente edificante. Quando nós observamos a maneira como Deus
conduz todas as coisas. Nós estamos aí numa série, agora caminhando para a reta final dessa série. Depois de hoje vai faltar aí, apenas mais 6 capítulos, então nós já estamos na reta final, estudando Atos, e estamos falando sobre marcas de uma verdadeira igreja. Sempre ressaltamos que vivemos dias de muito barulho, muita confusão, muitas igrejas surgindo. A cada dia no Brasil já passa de 2 igrejas sendo registradas oficialmente, então tem muita igreja abrindo, mas também muita falsa igreja abrindo, e a gente precisa ter discernimento, estar buscando luz mediante a palavra de Deus, para nós termos discernimento nesses dias, sabermos o caminho certo a seguir, lembrando que é a palavra que lança luz no nosso caminho, e nós precisamos estar atentos à palavra de Deus. E o livro de Atos, que fala dos primeiros passos da igreja de Cristo, é essencial para nos dar o norte, mostrar qual o caminho que nós devemos seguir. E aqui nós temos então algumas marcas dessa verdadeira igreja no capítulo 21 e 22. Se nós voltarmos um pouquinho atrás, no capítulo 20, nós vamos lembrar que Paulo agora ele está saindo então lá do meio dos gentios. Ele fez um levante de uma oferta para trazer para os irmãos agora aqui de Jerusalém, e ele está se despedindo. E o capítulo 20, que nós estudamos algumas terça-feira atrás, nós vamos ver Paulo se despedindo dos irmãos lá de Éfeso. Paulo está lá na cidade de Mileto, ele chama os irmãos de Éfeso, ele dá ali um baita discurso, e você se lembra que o texto encerra os irmãos chorando, se lamentando, porque sabiam que era a última vez que veriam o apóstolo Paulo, que foi o instrumento de Deus para fortalecer a igreja ali em Éfeso. Então eles se despediram chorando, com o coração apertado, mas Paulo estava muito convicto do que ele deveria fazer, que ele deveria ir para Jerusalém. Então, nós vamos ver ali no texto, algumas cidades Paulo vai passando. Tem como colocar ali no data show? Está ali já, né? Então nós vamos ver, Paulo estava ali em Mileto, e ele vai descendo, Rhodes, Pátara, e chega depois, atravessa, passa ali por baixo da ilha de Chipre, e chega lá em Tiro, ok? Os irmãos podem acompanhar ali. O texto diz que Paulo fica em torno de 7 dias ali na cidade de Tiro, e ali eu já gostaria de ressaltar uma marca da verdadeira igreja. Eu acho fantástico alguns detalhes desse texto. Quando nós olhamos para o verso 5, diz assim, do capítulo 21, mas quando terminou o nosso tempo ali, em Tiro, partimos e continuamos nossa viagem. Pela narrativa, você percebe que nessa viagem, o narrador estava junto. Quem que escreveu o livro de Atos? O Lucas, o evangelista Lucas, que já tinha escrito o Evangelho segundo Lucas. Então, ele estava junto com Paulo e ele está dizendo, quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade. Esse detalhe, mulheres e filhos, quando eu li pela primeira vez, já me saltou aos olhos, e aqui tem uma marca da verdadeira igreja, que é justamente buscar ter a família envolvida nas coisas do reino de Deus. Todo verdadeiro cristão, todo aquele que se diz igreja de Cristo, seguidor do Messias, precisa entender e viver essa verdade. Vai se esforçar para ter a sua família envolvida no reino de Deus. Sempre fazemos uma ponte com os nossos dias de hoje. Nós temos visto cada dia mais pessoas querer ser popstar no meio gospel, popstar no mundo evangélico, mas quando você pergunta sobre a família, aonde está a esposa, aonde está o marido, aonde estão os filhos, como que está a situação dessa família, infelizmente, a gente fica escandalizado com algumas realidades que nós encontramos por aí. Pessoas que se dizem pastor, mas traem, têm amante, mulheres que se dizem ser mulheres de Deus, profetizas, passam meses fora de casa, não cuidam dos filhos, e isso aqui é algo que não condiz com a palavra de Deus. Às vezes nós olhamos a realidade, as pessoas querem estar muito envolvidas no reino de Deus, e a gente pergunta pela família e não consegue enxergar a mesma coisa.
Aqui, nesse texto, eu acho fantástico quando diz que os irmãos de Tiro, os homens, receberam Paulo feliz da vida, abraçaram, acolheram, ouviram, aprenderam. E quando Paulo falou, estou saindo, vamos se despedir, eles iam para fora da cidade, na praia, se despedir de Paulo. Não foi só os homens, a tradição era os homens, o negócio parece de gente grande. Não, as esposas vêm, os filhos vêm, nós vamos orar de joelho na praia, antes de se despedirmos desse homem de Deus. Marca de uma verdadeira igreja, envolve a sua família no reino de Deus. E esse detalhe, deles orarem na praia, o texto diz que eles foram para a praia, levantaram as mãos e começaram a orar, sem vergonha da sua reputação, sem medo de mostrarem que eram crentes, que eram seguidores de Jesus. As famílias de Tiro reunidos na praia, com mãos levantadas, adorando ao Senhor e abençoando a vida do apóstolo Paulo. O texto continua e tem ainda uma continuação dentro dessa verdade, que depois eles foram para então Ptolomaida e chegaram em Cesareia. E olha só, para continuar essa verdade, o que diz o verso 8 e o verso 9? Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia, ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Olha só, mais uma vez se confirmando a importância de um verdadeiro discípulo ter a sua família envolvida no reino de Deus. Vocês se lembram quem que era esse Filipe? Um dos 7? De que 7 que Lucas está falando? Lá no começo de Atos, você vai ver as viúvas gregas, e as viúvas dos judeus tendo um atrito, as viúvas gregas não estavam sendo bem assistidas, precisando de uma demanda de pessoas ali para ajudá-las, e daí os apóstolos estavam se envolvendo com aquilo, e Pedro diz, gente, nós apóstolos não podemos deixar de orar, não podemos deixar de pregar a palavra e ficar preocupado com a questão administrativa. Vamos levantar 7 homens, com bom testemunho, cheio do Espírito Santo, capacitados para fazer esse serviço. Então, surgem os diáconos. Entre os 7, vocês conhecem alguns. Os principais estavam lá o Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, e o Filipe. Filipe, ele se torna destaque porque ele é aquele que prega para o etíope, naquele caminho. Filipe é aquele que é transladado e depois aparece lá em Azoto. Esse é o Filipe. Aqui agora nós estamos falando de 20 anos depois, olha só, como que é os caminhos da vida. O parceirão de Filipe, que era Estevão, tinha sido assassinado aos pés de Saulo. Saulo se converteu, Saulo se tornou um grande apóstolo dos gentios, rodou o mundo grego falando de Jesus, e agora 20 anos depois, volta lá para Cesareia, e quem que ele encontra lá? Encontra o Filipe, um dos 7, ficou conhecido como evangelista, e agora é recebido na casa de Filipe. Um era perseguidor e o outro era perseguido, agora os dois estão juntos servindo ao Senhor, e um detalhe maravilhoso para reforçar essa ideia de família. O texto diz que Filipe, ele morava em Cesareia e tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Alguns chegam a perguntar, pastor, por que o texto vai falar de 4 filhas virgens? O que tem a ver a virgindade das meninas, com o texto que elas profetizavam? A questão de virgindade mudou bastante nesses 2000 anos. Infelizmente, hoje, a prática sexual não é mais só dentro do casamento, lamentamos por isso, porque sabemos que esse é o princípio de Deus. Naquela época, não era só os cristãos que se preservavam, era um costume, era uma tradição normal. Quando o texto está falando que eram moças virgens, estava dizendo que não eram casadas e que eram jovens. Isso que o texto está querendo dizer. Não está preocupado com a vida sexual das meninas. Está dizendo, eram meninas novas, eram meninos jovens, provavelmente adolescentes, pelo termo que nós entendemos. E o texto deixa bem claro que eram meninas novas, mas cheias do Espírito Santo, porque profetizavam. Filipe, não apenas ele foi usado por Deus, não apenas ele conheceu o Senhor, não apenas ele teve experiências com Deus, mas ele também passou isso para a sua prole, para a geração dos seus filhos. Isso evidencia
essa grande verdade que é uma marca da igreja. O verdadeiro discípulo de Jesus busca ter a sua família envolvida nas coisas do reino de Deus. Irmãos, nós precisamos a cada dia nos esforçar para estarmos, sim, levando a nossa família aos pés do Senhor, os nossos filhos a estarem envolvidos com as coisas do reino de Deus. Infelizmente, nós temos acompanhado, principalmente nos Estados Unidos, onde o movimento cristão é muito maior entre os evangélicos, de vez em quando eles fazem pesquisas científicas, então existem vários movimentos, né? Uma das revistas mais conhecidas do mundo cristão é Cristianismo Hoje, eles vivem fazendo pesquisas, e o que eles têm evidenciado é que os pais hoje oram menos do que os seus pais, os avós, e os netos oram menos do que os pais. Parece que cada geração que está passando, a fé autêntica, a fé piedosa, a fé verdadeira está minimizando no coração das gerações. E isso é algo preocupante. É algo que nós precisamos estar atentos. É algo que nós precisamos colocar a mão na nossa consciência e nós fazermos a diferença na nossa vida e na nossa casa. Você, irmão adulto, que é pai hoje aqui, você tem levado os seus filhos a se envolverem com as coisas do reino de Deus? Você é um pouco mais direto. Sabemos que os filhos olham para o nosso exemplo. Você tem se envolvido com as coisas do reino de Deus? Nós, pais, precisamos ter muita graça e discernimento de Deus. Porque cada vez mais parece que as coisas estão mais difíceis. Irmãos, no tempo que eu trabalhei com adolescente, uma coisa que eu percebi, eu fiquei, na verdade, desde os meus 15 anos, eu tinha 15 anos quando foi me dada a primeira oportunidade de dar uma aula de escola dominical para adolescentes, e ali a gente começou a se envolver, e depois trabalhei com os adolescentes antes de ir para o seminário, voltei do seminário, daí fiquei 5 anos direto trabalhando no departamento Força Team. Uma das coisas que nós percebemos era adolescentes, e aqui falar mais dessa geração de 12 a 17 anos, adolescentes que tinham envolvimento na igreja, música, dança, coreografia, palavra, escotim, qualquer coisa, a tendência deles permanecerem era muito, muito maior do que aqueles que não tinham nenhum envolvimento. Geralmente, aquele adolescente que não estava envolvido na banda, não cantava, não tinha um grupo de atividade, era mais difícil dele permanecer. É claro que um cargo não deve ser um motivo para um adolescente permanecer na igreja. Mas quando nós olhamos as probabilidades, aquele adolescente envolvido tem muito mais probabilidade de ficar firme. Por isso, nós precisamos incentivar os nossos filhos desde criança, na adolescência, na juventude, a estar envolvido com as coisas de Deus, com as coisas do reino de Deus. Nós precisamos ser exemplo, nós precisamos estar envolvidos também. Você adulto, está envolvido em algum departamento, está envolvido em alguma área, está envolvido em algum grupo de oração, está fazendo visita, está indo em orfanato, asilo, casa de recuperação, tem que estar fazendo alguma coisa que o seu filho pode olhar, acompanhar, ver e querer seguir seus passos. Muitas vezes, nós temos visto nessa geração, uma geração de pais extremamente ocupados e não exerce o dom que Deus deu nas coisas do reino, e filhos que nem sabem qual é o seu dom. Filhos que não descobriram o que sabe fazer. E nós temos uma geração, às vezes, de pessoas perdidas na igreja, adolescentes e jovens, que não sabem o que fazer. É por isso que a gente precisa romper limites e ensinar os nossos filhos a isso. Eu louvo a Deus que a gente aqui em Blumenau, nós temos rompido esse paradigma de que achar que obra de Deus e fazer alguma coisa para o reino de Deus é só com o microfone na mão, ou com o instrumento na mão, né? É pregar, é cantar e é tocar, é o que tem para fazer na igreja. Não! Claro que não! Hoje, aqui em Blumenau, nós temos escotim,
né? E quem quer estar envolvido se envolve com habilidades escoteiras. Quem gosta de carro tem Blue Old, quem gosta de moto tem motor intercessor, tudo coisas que têm um foco de evangelização, um foco missionário, um foco de exercício da fé, fortalecimento de vínculos. Claro, tem banda, tem coral, tem instrumentos, tem, mas nós precisamos cada dia mais desenvolver outros grupos para atingir outras pessoas, mas tem áreas para estar envolvido, e nós precisamos ensinar os nossos filhos que outras habilidades também devem ser usadas para o reino de Deus. Eu louvo a Deus porque eu conheço algumas irmãs aqui de Blumenau que entenderam que o seu ministério é na cozinha. Pastor, eu não sei cantar, não sei pregar, mas eu sei fazer comida e sei fazer bem. Os departamentos usam essas pessoas. Posso citar aqui, né, com todo respeito, a irmã Marlene. A irmã Marlene é uma bênção. O ministério dela é dar suporte para os departamentos, né? Então ela sempre está ali na cozinha, fazendo alguma coisa boa, ajudando, incentivando. É o ministério dela e tem servido para o crescimento da igreja. Nós precisamos entender isso, incentivar os nossos filhos a se envolverem com as coisas do reino de Deus. Gente, a nossa geração de filhos, adolescentes, juniores, crianças, muitas vezes estão sendo distraídos pelo adversário. É a geração do entretenimento. Eu sempre falo isso, porque eles sempre querem mais. Sempre tem um jogo novo, sempre tem um iPad novo, um celular novo, um programa novo, uma série nova para assistir Netflix. Se você não ensinar os seus filhos a estar envolvidos, saber disciplinar o tempo, administrar o tempo, se envolver nas coisas do reino de Deus, nós corremos um risco de deixarmos de ser igreja verdadeira, que nós buscamos o Senhor e levamos a nossa família aos pés do Senhor. Que realmente, aqui em Blumenau, venha surgir homens como Felipe, onde nós vamos ver os nossos filhos profetizar, os nossos filhos serem batizados com o Espírito Santo, os nossos filhos ganharem pessoas para Jesus, que isso aconteça na minha e na sua casa. Eu me lembro, irmãos, desde criança, né, os meus pais tentando me envolver nas coisas da igreja. Menino ainda, em torno de 5, 6 anos, né, a minha mãe pegava o microfone, dava na minha mão, na mão do meu irmão, e botava a gente para cantar. Né? Tinha um hino antigo, Vai Abalar, não sei se vocês se lembram, né? Vai abalar, quando Jesus voltar o mundo vai abalar. O Black conhece, né? O Black conhece. Cantava aquilo, depois veio a época dos canarinhos de Cristo, né? E cantava os canarinhos. Me lembro desde criança me envolvendo nas gincanas da igreja, me lembro, na época eu tinha uns 8 anos, mais ou menos, ali em Fraiburgo, né? Os jovens faziam gincana de arrecadação de alimento, arrecadação de talher, garfo, né? E a gente ia empolgado, criança ainda de porta em porta, pedia alimento para os necessitados, roupa, e aquilo ali são coisas que até hoje estão na minha mente. Sempre me impulsionou a se envolver em alguma coisa a mais na igreja. Tanto que quando eu vim aqui para Blumenau, né, eu tive uma fase muito difícil aqui em Blumenau, quando eu cheguei, já falei para os irmãos, eu tive uns 5, 6 meses de depressão, porque não me enturmei, até que o Senhor me confrontou, e daí eu comecei a sair para fora da zona de conforto, tocava na banda, cantava no coral, fazia teatro, junto com meu irmão, fundamos Shekinah, cantamos Shekinah, né, trabalhava com adolescente, fiz parte da diretoria dos jovens, sempre se envolvendo, uma coisa puxando outra e querendo cada vez mais servir no reino de Deus. Muitos momentos, com a minha fé, e eu me lembro, né, na época que eu cantava no Shekinah, tinha uma época que a minha fé estava fraca. Minha fé estava fraca. E eu me lembro de uma época que eu sentia vontade de chutar o pau da barraca, e tinha uns amigos que convidavam para, né, sair andar de bicicleta aí pela cidade, mas eu me lembrava, não, eu tenho um compromisso com o grupo, e vinha para a igreja. E daí ali o Espírito Santo falava, Deus tocava, né? O Espírito Santo agia e a fé era recuperada. Porque estava envolvido, às vezes o compromisso me segurava e Deus usava aquilo ali para firmar os meus passos. A gente precisa entender essa verdade e levar os nossos filhos a se envolverem nas coisas do reino de Deus. Amém? Amém, irmãos? Vamos lá, segunda marca da igreja que eu encontro aqui no capítulo 21, está ali do verso 10 ao verso 13, quando desce então
né, de Jerusalém um profeta chamado Ágabo. Esse profeta já havia antes profetizado sobre a fome que viria, né, se eu não estou enganado, lá Atos capítulo 11. Agora surge de novo, mais ou menos uns 12 a 15 anos depois, surge de novo esse profeta, e agora ele vai ao encontro de Paulo, e ele faz um ato profético. Ele chega diante de Paulo, pega o cinto de Paulo, e amarra os pés e a mão de Paulo, e diz: olha, em Jerusalém, o dono desse cinto vai ser preso, como eu estou fazendo aqui agora. E daí eu olho para o discurso de Paulo, porque olha só o verso 12 e o verso 13, capítulo 21. Quando ouvimos isso, Lucas narrando, quando nós ouvimos isso sobre Paulo, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Eu estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus. E o versículo 14, Lucas dizendo da frustração dele: como não pudemos dissuadi-lo, nós desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Me chama a atenção a convicção de Paulo. Pensa num homem convicto do que acreditava e o que ele estava disposto a sofrer, padecer pela causa de Cristo. Isso é a marca de um verdadeiro cristão, disposição de pagar qualquer preço para cumprir o seu chamado, para cumprir a vontade de Deus. Paulo tinha certeza, porque as notícias chegavam para ele, quando ele estava fora de Jerusalém, né, que os judeus estavam bravos, os judeus de toda a região comunicavam os judeus de Jerusalém, eles queriam pegar Paulo, Paulo sabia disso, e quando então agora ele estava voltando para Jerusalém, os irmãos, depois de ver o ato profético de Ágabo, dizem: cara, não vai, fica aí, não vai para Jerusalém. Ele diz: eu vou, e não apenas se preciso for para ser preso, mas eu quero ir para morrer até se for preciso. Isso é justamente uma convicção, não hesita, sabe o que quer. Certa vez um escritor, ele disse que é impossível deter um homem que não teme a morte, e Paulo era assim, ia até o final das consequências pelo que ele acreditava. Pastor, e nós precisamos também ser assim? Precisamos. Vivemos em tempos diferentes, graças a Deus. Agora, nós precisamos ter um cuidado, para que o conforto e a segurança e a liberdade de ser cristão que nós temos no Brasil, não leve-nos a viver um falso cristianismo, um cristianismo meia boca, porque a proposta de Jesus para todos nós é bem clara. Se lembra de Mateus 10, 38 e 39? Eu vou ler na versão da Mensagem, que diz assim: se não forem até o fim comigo, Jesus dizendo, ainda que o caminho seja acidentado, vocês não me merecem. Se a prioridade de vocês é cuidar de vocês mesmos, jamais irão se encontrar. Mas se vocês se esquecerem de vocês mesmos e me buscarem, irão encontrar-se e a mim também. Proposta de Jesus para mim e para você. Paulo, ele está dando exemplo daquilo que ele tinha escrevido há pouco tempo aos Romanos. Capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, que entregueis o vosso corpo como sacrifício vivo. Servir ao Senhor é sacrificar as nossas vontades. Paulo tinha moral para falar sobre isso. Eu fico às vezes me perguntando, como que a nossa geração vai conseguir cumprir o desafio da evangelização do mundo? É um mandamento que eu e você recebemos. Isso é irrevogável. Jesus falou para mim e para você: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso é para todos nós que decidimos a ser cristão. Eu fico me perguntando, como que essa geração, que os próprios estudiosos estão chamando, a geração mimimi, né, vai cumprir esse chamado? Quando fala geração mimimi, tem duas explicações. Uma que é uma geração mole, né? Mimimi, desiste por qualquer coisa. O outro é a que saiu na capa da revista Veja no ano 2013, de Mimimi Me Generation, a geração eu.
geração extremamente egoísta. Hoje nós estamos vendo os jovens, alguns adultos até uns 30 anos, o pessoal da minha idade, os adolescentes, ser impactado pelas mudanças de cultura. Desde a industrialização, isso vem no ímpeto crescente. De quê? De uma sobrecarga de trabalho na vida dos adultos, os filhos cada vez tendo a educação terceirizada, porque os pais estão trabalhando, botam os filhos na creche, deixam o filho estudando o dia inteiro, e daí não tem mais tanto aquele tempo para estar com os filhos. Quando está em casa, o pai quer estar no celular, a mãe quer estar na televisão, e não tem mais aquele tempo de qualidade para ensinar, educar, conversar. Daí vem a compensação na mente de um pai, no seu inconsciente, de uma mãe que passa o dia inteiro trabalhando, desses mega empresários que passam a semana toda numa neurose de 12, 15 horas de trabalho diário. Na mente deles a lógica é muito simples: mas se eu der o melhor para o meu filho no material, pronto, compensou a minha ausência. Então, aquele pai passa a semana inteira sem ver o filho, mas dá o iPhone 6 Plus, que é o sonho dele, compensou. Ou, já no caso das crianças mais pequenas, dá os brinquedos que ele quer, vamos distrair essas crianças com isso, para ele não ficar pensando na ausência do pai, na ausência da mãe. E isso tem gerado uma geração, infelizmente, de órfãos de pais vivos, mas também uma geração que tudo aquilo que pede tem que ser dado. E os pais dão, porque sabem da sua falha, e na tentativa de compensar, cedem sempre. E daí tem gerado uma geração egoísta. Na verdade, o ser humano sempre foi egoísta, desde o início. Mas as pesquisas revelam que nunca antes na história da humanidade, essa geração de hoje foi tão desengajada de serviço social, de se importar com o próximo. E cada vez mais, agora com o up da internet, nós temos visto as pessoas fazer loucuras por coisas supérfluas, como ganhar uma curtida no Facebook, e isso virou agora sinônimo de amor. Não, se me ama, tem que curtir a minha foto lá no Facebook. E a gente está sendo guiado, infelizmente, por essas filosofias egoístas, hedonistas, olhando apenas para si mesmo. E segundo o radical grego, isso é ser idiota. Idiota, a palavra idiota no original é aquele que olha só para o seu umbigo. O id é o mesmo de identidade, que olha só para si. Infelizmente as coisas estão assim. Pastor, mas por que você está falando isso? Porque parece que cada vez mais essa geração vai ter um choque maior quando ouvir a proposta do Evangelho. Porque Jesus, como eu já falei para os irmãos, não deu golpe do baú em ninguém. Jesus foi bem claro. Se você pega, por exemplo, o discurso de Jesus, se você pega Lucas, por exemplo, Jesus diz assim, o texto diz: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse, olha o que Jesus disse para a multidão: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, sua irmã, até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus pegou os ápices daquilo que nós colocamos no centro da nossa vida. Nós mesmos, nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nosso irmão. Jesus disse: se esses estão num patamar maior dentro do teu coração do que a mim, você não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Quando eu falo isso, eu fico observando a nossa geração, ouvindo essa proposta de Jesus, que para seguir tem que negar a si mesmo, Uma geração que é acostumada a sempre ter os seus desejos saciados. E nós precisamos estar atentos, porque se nós não ensinarmos para os nossos filhos a importância de se frustrarem, de você saber dizer não, de os desejos dos filhos não serem todos saciados, é um grande risco de ser uma geração mimada e um bloqueio a mais para ele compreender a realidade do Evangelho de Cristo. Irmãos, que preço que nós estamos dispostos a pagar para cumprir o nosso chamado?
Paulo estava disposto a morrer. Paulo estava disposto, se preciso for, a dar a sua vida. E nós? E nós? E a nossa geração, que não consegue abrir mão de um prato de comida para jejuar durante um dia. E a nossa geração, que não consegue abrir mão de um dia sem assistir o Netflix, um dia sem acessar o Facebook, um dia sem acompanhar o seu time de futebol para gastar esse momento em oração, em jejum, em busca ao Senhor. Será que nós estamos mesmo dispostos a morrer por essa causa? Lembre-se, ninguém morre por uma causa que não esteve disposto a viver por ela. Ninguém morre por uma causa que não esteve disposto a viver por ela. E isso é dia a dia. Se todo dia eu negar os meus desejos, eu negar as tentações, eu negar o pecado, eu negar os desejos da carne e fazer aquilo que o Senhor agrada, com certeza a gente vai caminhando para esse exemplo superior aqui, que é o exemplo de Paulo. Se preciso for, um dia dar a própria vida. Nós precisamos, como cristãos, todos nós, ser mártires em potencial, assim como Paulo era. Amém? De Cesareia, o texto diz então que agora eles sobem, né, até Jerusalém. Eu lembro vocês que sempre quando fala em Jerusalém, não importa qual lado geográfico se está, se fala em subir. Eles tinham uma consideração de respeito pela cidade de Jerusalém. No mapa nós estamos vendo que eles estão descendo, né? De Tiro para Ptolemaida, para Cesareia até Jerusalém. Mas o texto deixa bem claro. Então eles subiram para Jerusalém em referência ao respeito que eles tinham por aquela cidade. E daí o texto 17 diz: quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. O tempo passou, eu vou mais citar aqui então as outras verdades que são marcas de uma verdadeira igreja. Esse versículo nos revela que a verdadeira igreja tem prazer em conviver com os santos de Deus. Tem prazer em conviver com os santos de Deus. Uma pessoa que chega na minha casa, uma pessoa que chega na minha igreja, uma pessoa que chega na minha escola, uma pessoa que chega na minha vizinhança, se é cristão, daí eu preciso tratar melhor ainda, preciso receber bem. Lembro o Salmo 133, como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. E é lindo ver que aqui a liderança da igreja lá de Jerusalém, Paulo chegou, eles abraçaram, se alegraram, se regozijaram, porque Paulo agora estava com eles. Isso é algo fantástico. Alguns pensam, tá, mas Jerusalém não estava um clima chato para o Paulo? Só os judaizantes, aqueles que queriam implantar a cultura dos judeus aos cristãos, é que não gostavam de Paulo, mas ali a liderança, os cristãos receberam ele muito bem. E aqui dentro desse ponto, que é marca também de uma verdadeira igreja, a continuação do texto lá no verso 19 diz: Paulo saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Versículo 20, parte A diz: ouvindo isso, eles louvaram a Deus. E isso aqui é marca também de uma verdadeira igreja. O que, pastor? Se alegrar com as conquistas do reino de Deus, muito mais do que as conquistas pessoais. Eles fizeram uma festa quando Paulo começou a contar, gente, por onde eu passei, houve cura, houve conversão, os judeus, os gentios aceitaram os evangelhos, começou a narrar tudo o que tinha acontecido, e eles louvaram a Deus. Não ficaram, como muitos fazem hoje, que se dizem cristãos, enciumados. Nós precisamos entender que não importa qual instrumento foi usado por Deus para a expansão da obra. Se Deus usou um instrumento, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Portanto, não pode ter esse negócio de egoísmo. O fulano canta melhor que eu, o ciclano prega melhor do que eu, né? Aquele pastor tem um ministério mais visível que o meu. Gente, o que importa é que as boas novas estão sendo pregadas. Se o verdadeiro evangelho está crescendo, glória a Deus. Nós precisamos nos alegrar com a alegria também dos outros, não importa quem Deus usa. Os líderes lá de Jerusalém ficaram felizes quando souberam que Paulo havia sido usado intensamente pelo Senhor. E isso mostra o quê? O amadurecimento da igreja de Jerusalém. Principalmente quando falou que os judeus agora estavam milhares rendendo ao Senhor. Se você olhar lá em Atos 11, mais ou menos,
Na primeira vez que Paulo vai relatar, quer dizer, que Pedro vai relatar a conversão do gentio, do Cornélio, no começo a igreja de Jerusalém ficou meio assim, colocaram algumas oposições, os gentios, daí Pedro teve que explicar, gente, eles falaram em línguas, eles receberam o Espírito Santo, quem somos nós para colocar bloqueio? Essa igreja agora, uns 15, 20 anos depois, estava uma igreja madura, não colocaram nenhuma oposição, pelo contrário, receberam com alegria Paulo e celebraram a Deus pela salvação daquelas pessoas que estavam ali se entregando ao Senhor. Isso é a marca de uma verdadeira igreja, não deixa o ciúme reinar no coração, mas está muito mais preocupado com a expansão do reino de Deus do que com o seu ministério pessoal, com que a sua visibilidade pessoal. Vamos correr aqui. Uma outra marca da verdadeira igreja está ali do verso 20 ao 26. Depois que Paulo fala tudo aquilo, o texto vai dizer que a liderança ali de Jerusalém chegou para Paulo e disse: olha, Paulo, a situação é a seguinte, tem muita gente querendo a tua cabeça nessa cidade. E o que está rolando aí, os boatos, as fofocas das redes sociais aqui de Jerusalém, atualmente, são a seguinte, que você, por onde passa aí, fala que é para os judeus não mais circuncidarem seus filhos, por onde você passa, você está dizendo que não importa mais seguir a lei de Moisés, o templo não tem significado nenhum, que o nosso povo não tem diferencial nenhum, então eles estão bravos contigo. Então, Paulo, é importante você, quem sabe, aproveitar que tem alguns moços aqui que vão passar pelo ritual de purificação, você entrar nessa também, se purifica, todo mundo vai ver que você está no ritual, que é algo comum dos judeus, e vão, quem sabe, entender e ver que não é verdade, os boatos chegaram até nós. E Paulo decide, mesmo sabendo da liberdade que ele tinha em Cristo, olha só, a prudência de Paulo, ele decide acatar aquela ideia, e ele decide passar pelo ritual de purificação dos judeus, mesmo sabendo que a purificação que ele precisava já tinha acontecido na cruz, mas para evitar confusão, tentar evitar a confusão, o que ele faz? Ele decide passar pelo ritual. Isso é a marca de uma verdadeira igreja, ter prudência e tentar evitar as confusões. Prudência para evitar as confusões. Lá em Romanos 12, o próprio Paulo escreveu para a igreja de Roma sobre: se depender de vocês, façam todo o possível para ter paz com todos. E Paulo agora estava lá em Jerusalém, sabendo que estava cheio de inimigo, estava tentando fazer a parte dele, tentando manter a paz com todos. E depois nós vamos então entrar no que aconteceu em seguida. Paulo está lá no ritual de purificação, já no finalzinho do ritual de purificação, alguns judeus da Ásia, nós conhecemos esse cara, é aquele que fez aquelas confusão toda, onde ele chegava, pregava o evangelho, os judeus se convertiam, e ele falava para os gentios, que não precisavam se circuncidar para se tornarem cristãos, e a preocupação dos judeus era isso mesmo, eles queriam colocar um peso, que eram as tradições judaicas, na conversão, e queria colocar esse peso sobre os gentios, queria que os gentios passassem pela circuncisão e seguissem outras tradições que eram só dos judeus, e Paulo falava que não era necessário. Então agora esses judeus viram Paulo lá no templo, o que eles fazem? Agarram Paulo, e ali começa uma grande confusão. Traz Paulo para fora, porque não podia se derramar sangue dentro do templo, as portas se fecham, e Paulo começa, na linguagem popular aí, de hoje, a levar porrada. Eles espancam Paulo, começa a dar um tumulto, até que chega a notícia para o pessoal de Roma, os soldados romanos, e tinha ali um comandante. Então ele vem, vê o que estava acontecendo, amarra Paulo, a situação estava caótica, até que Paulo diz: por favor, deixa eu falar. E daí vem todo o discurso que nós vemos ali no capítulo 22. Paulo discursando em aramaico, e o povo fica em silêncio quando ouve Paulo falar em aramaico, fica em silêncio, e Paulo começa a falar de quem ele era. Ele era o que mais perseguia os cristãos, matava os cristãos, e ele diz: está aí, pede o pessoal do Sinédrio, para os fariseus, eu pegava a carta com ele para sair caçar esses cristãos. E Paulo agora fala como é que foi a sua conversão no caminho de Damasco, o que aconteceu, e é interessante,
né, que na sua narrativa, ele vai dizer que depois da sua conversão, ele vai para Jerusalém, enquanto estava orando ao Senhor, ele disse que queria ficar em Jerusalém, e o Senhor disse para ele: não, saia depressa dessa cidade, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Ele até tentou argumentar com o Senhor, mas acabou obedecendo. E eu acho interessante que isso aqui é marca também de uma verdadeira igreja, aqui no capítulo 22 de Atos, que é entender o tempo de Deus. Já falamos sobre essa marca, quero ressaltar aqui, né, sobre a importância de entender o tempo de Deus. Há 20 anos atrás, não era para Paulo estar lá em Jerusalém, ele tinha que ter saído de lá, mas agora, né, tempos depois, ele sabia que mesmo com as perseguições, ele deveria estar naquela cidade. Isso é ter discernimento sobre, né, o tempo de Deus na sua vida. E daí o que acontece ali na história? O povo não acalmava. Quando Paulo então começa a falar da conversão dos gentios, o povo começa a tirar suas roupas. Você imagina, né, os judeus fazendo uma gritaria, tira as roupas, começa a pegar a poeira, jogar para cima, né, aquela nuvem de poeira sobe, o comandante dos romanos pega Paulo, leva para a fortaleza e diz: açoitem esse cara, para ele falar o que está acontecendo. Era a maneira que eles, né, buscavam a verdade com o prisioneiro. Espancaram Paulo até que Paulo falou: vocês podem estar fazendo isso com um cidadão romano? Quando os caras que estavam açoitando Paulo, né, com o flagelo era aquele instrumento, né, que açoitaram Jesus também, né, um pau com cordas e ossos e ferros na ponta. Né? Quando Paulo fala que era cidadão romano, eles param, falam para o comandante fica apavorado. Você é cidadão romano? Sim, eu sou. Como que você é cidadão romano? Eu, para ser cidadão romano, tive que pagar uma fortuna. E daí Paulo diz: mas eu tenho direito por nascimento. E daí então eles ficam todos preocupados, né, e param ali de açoitar Paulo. E para a gente finalizar, eu acho interessante isso que Paulo faz. Mais uma vez, Paulo está reivindicando seus direitos na lei dos homens. E isso é uma coisa importante também que nós precisamos aprender. Conhecer os nossos direitos terrenos para usá-los para os propósitos do reino. Paulo, ele queria chegar muito além. E ele sabia que precisava chegar a Roma. E só ele, invocando o seu direito de cidadão romano, é que ele poderia, quem sabe, um dia chegar a Roma. Ele faz uso disso porque conhecia das leis da sua época. Sendo um cidadão romano, ele tinha direito de um júri, né? Ele tinha direito de avaliarem a sua situação e não poderia ser espancado sem que isso acontecesse. Nós cristãos de hoje, muitas vezes, somos negligentes com as leis do nosso país. Nós temos muitos deveres no Brasil, mas também temos muitos direitos no Brasil. E nós precisamos estar por dentro disso, usar desse conhecimento para o benefício e crescimento da obra de Deus. Amém? Vamos se colocar em pé, irmãos. Eu tive que correr no final, o tempo passou, mas lembrando, marca de uma verdadeira igreja: busca ter a família envolvida no reino de Deus, tem disposição de pagar o preço para cumprir o chamado, tem prazer em conviver com os santos, se alegra com as conquistas do reino, tem prudência para evitar confusões, entende o tempo de Deus e conhece os direitos terrenos para usá-los na expansão do reino de Deus. Amém? Nós vamos orar hoje. E eu quero que você dê a mão para quem está do seu lado. Nós vamos orar, pedir para que o Senhor continue dirigindo a nossa vida. Irmãos, eu falei aqui de alguns desafios que nós temos, e terça-feira que vem você vai ouvir mais uns desafios cabulosos aí, da nossa geração, né, da nossa visão de mundo, das influências que nós estamos, às vezes, deixando que o mal tenha sobre nós. Nós precisamos ter cuidado, que Paulo seja um referencial para as nossas vidas. Vamos orar nesse momento e pedir a bênção de Deus sobre nós. Chega aqui, presbítero Gesiel, vai fazer essa oração, e que nós possamos render o nosso coração ao Senhor, clamando por sermos uma igreja diferencial, e que as marcas dessa verdadeira igreja estejam na nossa vida. Deus, queremos te louvar, Senhor, por esta palavra ministrada aos nossos corações. Senhor, que nós possamos carregar em nossa vida essas marcas, Senhor, que é
por meio delas que o mundo nos conhecerá como teus servos, como membros do teu reino. Deus, dá-nos, Senhor, a sabedoria, o discernimento, a prudência, Senhor, a piedade e tantas outras coisas necessárias, Senhor, para sermos luz neste mundo e influenciar, Senhor, de maneira positiva um mundo decadente, Senhor, e cada vez mais rebelde e afastado de Ti. Deus, eu sei que Tu nos escolheste, Senhor, para este tempo, que nós possamos, Senhor, ser a vitrine da Tua glória aqui neste mundo, que as pessoas possam, Senhor, se aproximar de nós, porque vem em nós a diferença, a presença, Senhor, daquilo que caracteriza a verdadeira igreja, os verdadeiros servos. Meu Deus, dá-nos, Senhor, força, dá-nos graça, Senhor, dá-nos, meu Deus, um espírito aguerrido e destemido, Senhor, para lutarmos em prol do Teu reino, para a expansão do Teu reino aqui nesta terra. É o nosso pedido, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém.